Ela não ganhou fama em mundiais de natação, não foi a estrela dos torneios das piscinas brasileiras e nem disputou uma Olimpíada. No entanto, entre tantas conquistas do esporte brasileiro, Ana Mesquita traz consigo uma marca invejável e há quase 19 anos imbatível. No dia 23 de setembro de 1993, cruzou o Canal da Mancha, um braço de mar que liga a Inglaterra à França. Foram 36 quilômetros em 9 horas e exatos 40 minutos, nadando em águas geladas. Então, na verdade, Ana, esse é o trajeto. A gente faz um trajeto, a gente não consegue nadar em linha reta, porque as correntes no canal elas são laterais e se invertem de 6 em 6 horas. Você tem aqui o Mar do Norte, aqui o Atlântico, e eles ficam numa briga de oceanos. E a água vem por 6 horas do Atlântico para o Mar do Norte, do Atlântico para o Mar do Norte, depois inverte. E se fosse em linha reta, por exemplo, seria para cá ou seria como é? Não, aqui seria o mais curto, né? Para cá chegando seria o mais curto, 33 quilômetros nesse ponto tem o canal. Agora, esse caminho o barco é que me dá. O barco me dá o caminho, eu nem teria como saber para onde eu tô indo, porque você só vê água lá no meio do canal, né? Na altura da água você só vê água e o teu barco lá. Então o problema é que você tem um trânsito de outras embarcações. É o lugar de maior tráfego marítimo do mundo, o Canal da Mancha. E aí a gente tá lá de intruso, né? Por exemplo, de repente tem um petroleiro. Não, se ele estiver passando e você estiver no trajeto dele, às vezes você tem que nadar por trás dele e acaba nadando mais de 1 quilômetro a mais por conta disso. Você tem que desviar sua rota por causa do petroleiro. É como você diz, o intruso ali é você. É isso aí. Um feito que deu a ela o recorde latino-americano da travessia do Canal da Mancha. Hoje, essa menina do interior paulista mora em São Paulo com a filha. Formou-se em Educação Física pela USP e trabalha como fotógrafa. Durante a entrevista em sua casa, ela fez questão de mostrar fotos de suas provas em águas abertas no Amazonas, na Argentina e, claro, nas gélidas águas do Canal da Mancha. Como é que foi toda essa preparação, Ana? Você já estava com uma experiência, né, nadando desde a sua adolescência, disputando provas, nadando em águas abertas, mas o chegar até o Canal da Mancha, isso era uma vontade? Quer dizer, você como atleta já pensava em ir para o Canal da Mancha? Então, a história era velha, a ideia, porque o meu técnico lá em São José do Rio Pardo, quando eu comecei a nadar na adolescência, ele tinha treinado a Kay France, que foi a primeira brasileira que fez a travessia do canal a nado. Primeira mulher, né? E a história dela era muito bacana e ele ficava contando a história pra gente. E essa história, ele contava mesmo para deixar a gente com vontade. Essa era a ideia dele. Era um entusiasta, assim, da ideia. Ele queria que eu ficasse, que eu fosse mesmo. Ele contava a história, de repente ele falava assim: Ana, você tem muita resistência, por que você não atravessa o Canal da Mancha? Eu achava ele maluco. Porque quando ele me dizia o que precisava para atravessar o Canal da Mancha, às vezes eu até começava a me entusiasmar, mas na hora que ele começava a dizer o que eu precisava, olha, você vai ter que aumentar os treinos para uns 10 mil metros por dia, você vai ter que treinar 6 dias por semana, em vez dos 5 que a gente nadava lá, você vai precisar engordar uns 10 quilos para aguentar água fria. E daí ele falava da água fria e eu imaginava que aquela temperatura de água era impossível de se suportar por 11 horas, 12 horas, que era o esperado para a travessia. E aí eu dizia, não, ele tá maluco, porque eu nunca conseguiria atravessar o Canal da Mancha. Quando é que você se sentiu pronta? Fala, agora estamos prontos, vamos para o Canal da Mancha. Acho que nunca. Mesmo assim, Ana seguiu treinando em águas abertas e foi convidada pelo técnico Cláudio Plitt a fazer um treino em Mar del Plata. Foram 8 horas nadando a uma temperatura de 17 graus. Depois desse treino, aconteceu a convocação para a Copa do Mundo no Canadá. Quando eu fui convocada para a Copa do Mundo e acabei
indo para o Canadá e conseguindo nadar a prova, que foi, até hoje acho que foi a prova mais difícil que eu nadei na minha vida. Uma prova dificílima, 13 nadadoras começaram a prova, só 6 terminaram. E depois dessa prova, a campeã mundial na época, que era assim, ganhava as provas do campeonato mundial no geral, já tinha atravessado o Canal da Mancha, com um dos tempos mais rápidos da história e tudo. E ela tinha tido uma hipotermia nessa prova do Canadá e tinha abandonado pela primeira vez na vida dela uma prova. E quando eu completei a prova e estava lá tremendo na enfermaria, tremendo de frio mesmo, fiquei 20 minutos tremendo sem parar. Ela foi lá e me falou assim, parabéns, com isso você não vai ter problema nenhum para atravessar o Canal da Mancha. Era a minha primeira prova internacional e estava todo mundo dizendo que essa é a maluca brasileira que quer atravessar o Canal da Mancha e que a gente nem conhece, entendeu? Então, na verdade, isso foi em julho. Isso foi em 92. Em 92. Então você foi 2 vezes. Você teve uma tentativa antes de fazer a travessia mesmo. Eu tentei. Como é que foi essa tentativa? Posso chamar de tentativa frustrada? Pode, foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Foi tétrica. Como é que foi? Eu peguei um dia péssimo, uma tempestade. Não tinha uma tempestade. Não estava chovendo. Tinha muito vento, o mar muito bravo. Nadei mais ou menos a metade do canal. E aí comecei a passar mal, me sentia péssima, me sentia muito pior do que eu estava de verdade e quis abandonar a prova. Quando eu falei que eu queria sair, o Cláudio ficou tentando me convencer a continuar e eu achei que eu não tinha condições e o meu tio estava no barco, falou assim, não, ela quer sair, ela vai sair, acho que... Ele sentiu, e o medo, né, de acontecer alguma coisa. Como é que estava a sua cabeça? 1992, em 88, uma brasileira tentando atravessar, que é a Renata. A Renata Gondi. A Renata Gondi tentando atravessar o canal, ela não conseguiu e faleceu, né, tentando fazer a travessia. Você que teve uma convivência com ela, inclusive, e aí, 4 anos depois, você já estava lá tentando e não conseguiu, né? E no ano seguinte, em 93, mesmo sabendo do que a Renata passou, você tendo convivido com ela, sabendo da tua frustração de um ano antes e entrando na água de novo para encarar, como é que estava a tua cabeça lá em 93, nessa segunda tentativa? A minha convivência com a Renata era mais assim, quase numa relação de fã, porque ela era uma das melhores nadadoras do mundo, ela tinha sido vice-campeã mundial no ano que ela faleceu no Canal da Mancha. E ela era uma nadadora extraordinária, fantástica. Nas provas aqui no Brasil, que eu ia nadar e tentava e abandonava no começo, porque eu morria de medo e tudo, ela chegava em primeiro lugar no geral. Ela chegava antes de todos os homens. E ela, quando morreu, eu fiquei muito triste. E... tinha um certo, assim, eu tinha medo mesmo. Eu acho que o meu abandono na primeira tentativa teve a ver com o medo de entrar em hipotermia, porque depois que você entra em hipotermia, você não... Você pede ou sentir, você não vai pedir ajuda. Quem tem que te socorrer é quem está fora. Porque você perde a consciência e continua nadando. Quer dizer, você não perde... Antes de perder os sentidos, você perde a consciência. Mas a borda disso, para você que está lá nadando, eu acho que é difícil de saber. Entendeu? Então eu tinha um certo medo. Mas na segunda tentativa, quando eu já conhecia melhor o Cláudio Plitti, que estava me acompanhando na primeira, e que foi de novo na segunda tentativa, o que eu fiz foi combinar mesmo com ele. Eu falei assim, Cláudio, eu já vi que você sabe muito bem se eu estou bem ou se eu não estou, melhor do que eu, que às vezes
o medo, a insegurança e tudo mais interfere, você não sabe muito bem como é que está de fato o seu corpo. E eu já vi que você sabe muito bem como é que eu tô na água, se eu vou entrar, se eu tô numa hipotermia ou se eu não tô, e que você pode cuidar de mim. Eu quero muito atravessar o Canal da Mancha e não quero morrer no Canal da Mancha. Não acho que ele vale minha vida. Mas eu não vou pedir para sair, mesmo que eu me sinta mal. Então você cuida de mim e me tira se eu não estiver bem. Foi teu anjo da guarda. Foi meu anjo da guarda. E aí, com essa tranquilidade, eu acho que fez toda a diferença para mim. Toda a diferença. A travessia do Canal da Mancha é uma das provas mais difíceis para quem se aventura a nadar em águas abertas, não só pela distância, mas pela temperatura da água, pelo tráfego marítimo e pela preparação física e psicológica a qual o atleta é submetido. E tudo isso, Ana Mesquita relata em seu livro A Travessura do Canal da Mancha, recém-publicado pela editora Grua. Queria que você contasse um pouquinho como é que foi o processo desse livro. Você relata mesmo a sua travessia? Você conta a sua vida particular, um pouquinho do treinamento? Como é que é? Eu conto um pouco de tudo. Não tem os aspectos técnicos. Sim. É mesmo um relato, eu conto a história. Falo de outras coisas, tem aí um pouco das minhas reflexões, porque eu acho que enquanto eu nadava eu pensava muito também, assim, em devaneio, assim, deixando o pensamento fluir, e tem um pouco das minhas reflexões também no livro, mas comecei mesmo foi quando a minha filha achou um vídeo que tinha as minhas entrevistas da época da travessia, e aí ela falou: mãe, você apareceu na televisão, eu quero ver. Aí ela pôs o vídeo, assistiu e começou a contar para todo mundo a história. Ela era pequena e ela contava ali do jeitinho dela, muito bonitinho. Eu falei, mas eu preciso contar a história para ela, mesmo que eu não consiga publicar, né? Aí eu comecei a escrever mesmo, e eu estava escrevendo para minha filha a história. Vamos, Ana! Tocando la roca, el canal terminou! Já! 1, 2, 3. Va a tocar. ¡Sí! ¡Tocaste! Ana, muitíssimo obrigado. Muito bom papo com você, excelente. E só tenho que desejar sucesso, demonstrar toda a admiração, né, que a gente tem por ver, por saber dessa aventura, por estar em frente com uma atleta brasileira, né, que tem com certeza seus méritos e que merece muito reconhecimento. Muito obrigada, Décio.